Graça e paz, queridos irmãos. Agora tem todo um ritual, um negócio aqui que tem que limpar, tem que tirar a máscara. Que coisa, né? Mas amém. Continuamos. Abre a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. Quem encontrou, se puder colocar de pé para a leitura da palavra. Amém? Amém? Os irmãos que estão em casa também já encontraram, amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Vamos orar? Pai, nós bendizemos o teu nome. Te louvamos, Deus, por estarmos aqui. Te louvamos, Deus, por estarmos cultuando em nossas casas, Deus. Te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus. Te louvamos, Deus, pelo dia de hoje, Pai. Te louvamos, Deus, por cada vida que está aqui, Deus, por cada casa, Senhor. Te louvamos, Deus, por sua bondade, sua misericórdia, Deus. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor nos amou primeiro, Deus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, sê conosco nessa noite, fala no nosso coração, ministra do teu amor e da tua vontade sobre as nossas vidas. Esta é a oração, Pai, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se sentar. Amém. Uma das coisas que a gente sempre aprende, e cada vez que a gente olha para a palavra de Deus, e a gente olha também para a vida de pessoas que tiveram uma longa e frutífera caminhada com o Senhor Jesus, a gente vai aprendendo que a experiência dos outros nos ensina a como viver, nos ensina a cada vez mais olhar para Jesus. E uma certa vez eu li um dos últimos sermãos do Dr. John Stott, né, John Stott, e ele fala num dos seus últimos sermãos que a cada vez mais ele se angustiava com uma pergunta. E a pergunta era: qual o propósito de Deus para o seu povo? E aí ele responde, ele fala assim, né, eu vou ler a resposta dele aqui, ele fala: portanto, quero compartilhar com vocês um entendimento que pacificou a minha mente à medida que me aproximo do final da minha peregrinação neste mundo. Este sentimento é: Deus quer que o seu povo se torne semelhante a Cristo. A vontade de Deus para o seu povo é que nós sejamos conforme a imagem de Cristo. E nesse sermão dele, ele fala que ele pode olhar isso através da Bíblia, que mostra muitos textos que nós somos chamados a ser igual a Cristo. Nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo.
a manifestar as virtudes do Cristo. E a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente ainda vê na igreja uma grande dificuldade de entender e acreditar com fé que nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo. Porque nós acreditamos que somos chamados a deixar o pecado, a viver uma nova vida em Cristo, mas quando nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo, a gente fala, não, Deus, aí já é um pouquinho demais. Aí já é mais complicado. Mas se Deus falou isso, nós temos que acreditar nisso. E ele fala que a Bíblia é repleta desses textos. E também de exemplos no Novo Testamento de como Cristo comportou. E em terceiro lugar, ele fala de algumas conclusões práticas a respeito disso. Mas hoje eu não quero entrar de falar disso. Mas eu quero pegar este exemplo que nós lemos na Bíblia, essa passagem que nós lemos, que mostra esse chamado de nós sermos semelhantes a Cristo. E que Cristo dá um exemplo de como ele agiu diante de uma situação. Cristo ele mostra que nós podemos agir em situações de maneira diferente do que aquilo que o nosso próprio instinto, a nossa própria maneira de ser, nós reagimos. Mas a gente pode reagir como Cristo. E a Bíblia é repleta desses exemplos e mostra que nós podemos reagir em circunstâncias muito complicadas, como esses tempos que nós temos vivido. Uma das coisas que eu fico falando para mim mesmo e pedindo para Deus no meu coração, eu falo assim, Deus, que nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo, a gente achava que algumas coisas a gente nunca ia ver aqui no Brasil, né? Como um culto onde as pessoas estão todas de máscara. Então a gente fala assim, gente, isso às vezes me incomoda tanto. E às vezes eu desço do carro para fazer alguma coisa, aí eu dou uns 3 passos para fora e falo, esqueci a máscara. Credo. Às vezes eu penso assim, não, vou fazer alguma coisa e chamar o fulano. Hoje eu estava almoçando lá, Marcelo, e falei assim, nossa, que saudade de almoçar com o Marcelo e com a Marília, lá em casa, né? Eu falei assim, às vezes eu fiz um feijão gordo, Marcelo, aí eu lembrei, falei, que delícia. Lembrei de você. Aí, e essas pequenas coisas que nos mudam, e eu falo assim, Deus, que a minha ânsia no meu coração não seja apenas voltar ao normal, mas que eu possa aprender com o Senhor a agir em tempos em que a gente é interpelado por coisas que nós não planejamos. Nós somos interpelados por coisas que nós não pensamos que ia passar. E a gente vê que detalhes tão pequenos fazem tanta diferença. E o Senhor, nessa passagem que nós lemos, ele apresenta, né, um texto que foi lido, que o pastor leu semana passada, em João 12, ele apresenta a natureza divina do Filho do Homem, que nos ensina a agir em determinadas situações. E se a gente voltar para o texto e olhar para ele, aí no verso 11, fala assim, em um dia subsequente. Então, um dia depois, o que aconteceu antes? Antes, Jesus estava em Cafarnaum e ele curou, através da palavra dele, o servo de um centurião. Porque o centurião falou que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. O centurião falou que ele não era digno nem de falar com Jesus. E Jesus cura pela palavra. Ele falou assim, mas na sua palavra há autoridade. E ele cura o servo do centurião. E no dia subsequente, ele se dirige a uma cidade chamada Naim. A distância, nas minhas pesquisas lá, é de 50 quilômetros. E a palavra fala que iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Eu fico pensando, né? Quantas pessoas será que seguiram Jesus, né? Porque algumas vezes que falou de multidão aqui, falou de um número bem expressivo na palavra de Deus. Ele não especifica, mas ele fala que foi numerosa multidão. E que eu acho interessante também é que essa multidão que ia com Jesus, juntamente com seus discípulos, eles vinham, eu acho que com muita alegria, porque eles vinham falando,
Jesus havia feito outros milagres anterior, e eles vinham seguindo Jesus e falando, como pode alguém com tanta autoridade? Eu acho que eles vinham nessa caminhada de 50 quilômetros, dá para conversar muitas coisas, né? Nós já aprendemos aqui na igreja que o caminho, né, é muito melhor do que o destino, porque é no caminho que a gente percebe as coisas, é no caminho que a gente percebe Jesus. E aí a gente pode olhar para essa situação que nós estamos vivendo hoje como um caminho. E todas as vezes que eu fico extremamente angustiado com alguma situação, eu me lembro, né, das palavras do meu pai, que me ajudou muito em tempos muito difíceis, em tempos que a gente estava vivendo uma situação muito complicada, uma situação financeira, e muito difícil. E meu pai falou assim, meu filho, o sol sempre amanhece. Então o caminho sempre chega, né, a algum lugar. Mas é nesse caminho que a gente tem que aprender. E essa multidão que vinha com Jesus, eles vinham tomados de muita alegria, acho que de euforia, falar, poxa, nós estamos aqui seguindo Jesus. Ele, com a palavra dele, ele curou alguém. Eu acho que eles vinham com uma tremenda alegria, seguindo Jesus. Mas quando eles chegam próximo à cidade, à entrada da cidade de Naim, a palavra diz assim, no verso 12, como se aproximassem da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. E aí eu fico pensando, né, são duas multidões. Uma cheia de quê? De alegria, acompanhando o mestre, acompanhando aquele que fez coisas que eles nunca tinham visto antes, acompanhando aqueles que eles falavam assim, é o Messias, olha só o que ele está fazendo. É aquele que veio para nos salvar, com muita alegria no coração. E aí eles se deparam com uma multidão com muita tristeza no coração. Porque a palavra fala que o enterro, o cortejo fúnebre, que ia ser enterrado fora da cidade, porque eles não enterravam os mortos dentro da cidade, que já tinha passado os portões da cidade, era do filho único de uma viúva. E eu parei um pouco e fiquei pensando nessa condição. Na época da Bíblia, e hoje também em algumas regiões, como nós vimos lá no Amazonas, quando a gente foi lá, os filhos, para uma família, é fartura, é força de trabalho, é aposentadoria dos pais. Para nós aqui na nossa sociedade mais capitalista é despesa, né? A gente fala, meu Deus, né? Quem tem mais do que 2, meu Deus. Mas naquela sociedade, em alguns lugares ainda, é riqueza. Eu me lembro lá no Amazonas, né, que quem tinha mais filhos tinha melhor casa, com os filhos maiores, né? Inclusive, o nosso irmão lá chamava Jesus também, ele era o que tinha mais filhos, era o que tinha a casa mais pomposa lá. Porque tinha filho para trabalhar, filho para cortar madeira, filho para montar a casa, filho para pescar, filho para trabalhar no garimpo. Então ele tinha riqueza. E essa mulher aqui vivia uma época em que ela já tinha uma situação terrível, viúva. E tinha um único filho. E o filho morre. Queridos, não tinha INSS. Não tinha previdência privada. Não tinha, o povo vivia uma situação de... quando se refere a esse povo aqui, era um povo que vivia uma situação de subsistência. Então, aquela viúva, ela perdeu o único filho. Já tinha perdido o marido e agora perdeu o único filho. Ela não tinha renda, ela não podia trabalhar, não tinha condição de trabalhar, não era assim. Não fazia igual a gente faz hoje, faz uns bicos, vai vender água no sinaleiro, vai, se vira.
Era uma sociedade mais fechada para isso. Ela ia depender única e exclusivamente da bondade das pessoas. E naquela época já era algo muito escasso. Mas encontrava também uma mãe que enterrava um filho. Que é outra situação ainda que ela passou. Uma situação totalmente contrária, anormal. No ciclo comum da vida, os filhos enterram os pais. Quando os pais precisam enterrar os filhos, houve um rompimento, houve uma ruptura. Houve algo que não andou no seu curso normal. E nós hoje estamos sentindo na pele o tanto que é não andar no curso normal das coisas. A gente fala, meu Deus, eu só quero normal de novo. Que as crianças estejam normal de novo aqui na casa, no cultinho. Que eu possa receber novamente normal as pessoas. Mas essa viúva, com todas essas dificuldades, ela ainda perdeu um filho. E a gente vê, né, gente, em toda e qualquer situação, uns pais que enterram filhos, é muito difícil. É muito doloroso. Seja nessa situação que nós estamos vivendo, eu vi um relato de uma mãe que perdeu 2 filhos. Só que o relato que me mostrou foi por causa do coronavírus, lá do Covid-19. Mas tem mães que perdem filhos todos os dias por causa da violência, seja no trânsito, seja no tráfico, seja nesse mundo louco e desigual, que não é normal, mas que às vezes a gente pensa que é normal. Então, algo que me constrange também é falar, Deus, como que nós vivemos com a normalidade de morrer pessoas no trânsito todos os dias aqui em Goiânia? De pessoas assassinadas todos os dias? De nós tivermos finais de semana aqui em Goiânia e no entorno de ter 27 mortes de assassinato. E agora, por causa dessa pandemia, que também é extremamente assustador, porque às vezes a gente pensa assim, mas quem morreu assassinado estava procurando, né? Às vezes a gente pensa assim. De fato, alguns não estavam em lugares que deveriam estar. Não estavam fazendo aquilo que deveriam estar. Mas a gente não pode justificar isso em morte alguma. Toda morte é dolorosa. Toda morte para uma mãe é extremamente dolorosa. E aí eu fico pensando nesse encontro dessa multidão. Uma multidão cheia de alegria, que encontra uma multidão cheia de tristeza. Aí o verso 13 diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. A palavra de Deus diz que o Senhor se compadeceu. Ele que vinha com a multidão cheia de alegria, ele se compadece. E essa palavra se compadecer é tão difícil para nós. Porque às vezes a gente confunde essa palavra com outras ações, outros sentimentos. Mas a compaixão é uma virtude do cristão. É algo que há em Cristo e que Ele nos chamou para ser semelhantes a Ele. Mas a gente é um pouco indiferente com a compaixão. Nós temos dificuldade. Porque às vezes a gente confunde compaixão com simpatia, com ser simpático a. E ser simpático a é sentir com o outro. Você já se alegrou com um amigo? Você já se entristeceu com um amigo? Sim. Mas ser simpático, ter simpatia, é às vezes você compartilhar de uma alegria de um amigo, de um sentimento que ele está falando ali, e às vezes acontece com a gente algo interessante,
Que é assim, você já gostou de alguém que seu amigo que fala muito dessa pessoa para você, mas você não conhece. Você fala assim, nossa, eu já gostei dessa pessoa. Eu estou sendo simpático. E é engraçado que também a gente pode ser o contrário, né? Alguém que seu amigo fala muito mal e você não conhece, fala assim, nossa, eu já estou com vontade de dar nessa pessoa. Eu nem conheço, mas se eu ver, eu já estou com vontade de dar. Porque, nossa, não fui com a cara desse fulano aí, não. Eu já estou com ódio dessa pessoa. Eu nem conheço, mas eu já não gosto. E aí a gente pode confundir também com a empatia, que é compreender o sentimento da reação de outras pessoas, entender a reação de outra. Eu tive empatia com o sentimento dela. Eu compreendi, eu entendi. Por que você ficou assim? Mas Jesus, ele teve compaixão daquela mulher. A palavra diz que ele fala assim, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela. Ele saiu de um ambiente de alegria, onde as pessoas estavam alegres, e se compadeceu. Compaixão é ir ao encontro daquele que sofre. É ir para dentro do sofrimento do outro. Por isso que a gente tem tanta dificuldade. Sabe por quê, queridos? Porque é uma escolha corajosa. A gente tem visto muito sofrimento, né, nesse tempo. Pessoas desempregadas, pessoas que foram tão afetadas que não têm perspectiva nenhuma. Mas às vezes a gente fala assim, não, mas não está bom, mas eu estou tranquilo. Só que ter compaixão dessa pessoa é você ter uma escolha corajosa de ir para dentro do sofrimento dela. De sofrer com ela. Sofrer junto, por amor. Mesmo que você não tenha solução. Porque às vezes a gente fala assim, eu não tenho nem solução para isso. Mas às vezes, queridos, as pessoas não querem solução. Não quer que você resolve. Quer que você sofre junto. Quer que você esteja ao lado. Esteja compartilhando daquele sofrimento. E às vezes nós somos muito mais dados a dar solução. E aí a gente se preserva, tenta resolver aquela situação, para que aquela situação do outro não me cause o quê? Sofrimento. Então, na verdade, eu não estou tão assim preocupado com a situação do outro, mas que o outro não possa me causar sofrimento. E, de fato, isso também não é ruim. A gente precisa ajudar os outros. Mas é diferente de eu ter compaixão. Quando Jesus se compadece daquela mulher, ele sofreu o que ela estava sofrendo. Muitas vezes eu já falei isso, e quando eu estava pensando nessa palavra, eu me deparei com algo no meu coração que me assustou. Eu já falei essa frase muitas vezes, eu falei assim, olha, alguma coisa que eu não passei ainda, mas alguém passou, eu falo assim, olha, eu não sei o que você está sentindo. Mas sabe por quê? Porque eu me preservei de ter compaixão. Porque às vezes eu não posso saber tão profundamente quanto ela, mas eu posso sentir junto. E Jesus teve compaixão. Ele sentiu. E nós temos muita dificuldade. Quando aparece uma necessidade, quando nós temos que exercer essa compaixão. Você pode ver, você quer ver calar um grupo de WhatsApp? Coloque uma necessidade que requer compaixão. Todo mundo cala. Agora, se colocar uma necessidade que você pode resolver o problema do outro, rapidinho resolve. Não, estou precisando de uma oferta, rapidinho. Precisando disso, daquilo. Mas se te chamar para ir sofrer com alguém, ficar com alguém, deixar o seu normal, o seu conforto, a sua segurança,
para imergir no problema que outra pessoa está vivendo e sofrer aquele problema junto, cala grupo de WhatsApp. Porque é uma atitude corajosa que a gente tem que ter. E a maioria das vezes, né, eu gosto muito de expressões, e eu ri demais esses dias lá em casa, né? Eu não sei se foi a Laís ou a Cláudia que me falou. Não, aí o fulano fez a Kátia cega, né? Aí eu falei assim, acho que foi a Laís. Falei, olha, Laís, Kátia cega. Porque aí eu lembrei da Kátia cantora, aquela cantora antiga, que era cega. Então, muitas situações, a gente faz a Kátia cega. Não, aí... Não, eu fiz a Kátia cega e segui minha vida. Então, a gente deixa de ter essa compaixão. Porque a gente olha e fala, é muito sofrimento. Vou me manter no meu lugar seguro. Mas Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela. E ele diz, não chore. Eu falo, Jesus, por que o senhor faz isso? Ele sofreu com ela. Aí depois ele falou para ela, não chore. A palavra diz que, chegando-se, tocou o esquife, uma espécie de caixão que transportava o morto, e parando-os, os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus disse, não chore. E quando ele para, ele está lá para mostrar que, assim como ele era o Deus que teve toda a autoridade, que a palavra dele curou, ele tem todo o poder, toda a autoridade para parar a morte. Amém? Ele para a morte. E ele diz que eu sou o Deus que traz vida. Ele se compadece daquela mulher, porque a situação dela, como uma viúva, como uma mulher sem filhos, seria mudada, mas principalmente ele para a morte, porque é ele aquele que dá vida. E ele vem, e ele se angustia com aquilo que nos tirou a vida. Ele se angustia com o pecado que nos separou de Deus. E ele consegue enxergar essa angústia. Ele consegue enxergar a situação de sofrimento que nos foi causada pela morte por causa do pecado. Porque nós escolhemos andar sem Deus. Nós escolhemos ser independentes, viver a nossa própria vida. E uma das coisas que aconteceu quando nós escolhemos isso, foi que nós nos escondemos dos outros. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de ter compaixão um com o outro. Porque a primeira atitude depois do pecado foi se cobrir um do outro. E depois se esconder de Deus. Nós nos escondemos. Mas Cristo nos vê. Ele vê o sofrimento que é causado pelo pecado. Ele vê que o pecado traz morte, separação de Deus. E ele é o Deus que veio para dar vida e vida em abundância, vida eterna. E uma das coisas, quando eu olho para a minha conversão, o que tocou profundamente o meu coração, é porque eu percebi um Cristo que sofria pelos meus pecados também, junto comigo. Porque ele poderia chegar e falar assim, seus pecados estão perdoados. E aí eu falar, beleza, então agora minha vida está tô liberado, né? Minha ficha está limpa, está branca? Tá. Mas eu, que estava arrependido pelos meus pecados por causa de Cristo em mim, experimentei de um Cristo que teve compaixão de mim, e que estava ao meu lado, e que perdoou os meus pecados. E eu vi que os meus pecados causam sofrimento, porque ele se compadeceu de mim.
se compadeceu. E aí eu pude experimentar de vida, e vida em abundância. Porque o Cristo me amou, me enxergou, mesmo eu estando imerso em multidão de pecados, mesmo eu estando na lama, ele me enxergou. E ele foi até mim. Eu gosto, tremendamente daquela peça que ministrava aqui do poço. Ele não joga uma corda, ele vai até mim. Ele vai estar ao meu lado. Ele se compadece, ele sofre comigo. E isso faz toda a diferença. E aí, queridos, Jesus volta e fala para o jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Hoje, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos muitos exemplos. Hoje a gente não vê o Cristo encarnado fazendo isso. Mas através do Espírito Santo de Deus, ele enche a tua igreja de poder. Ele está em nós, para que a igreja do Cristo Jesus seja feita de pessoas que são discípulos, que querem ser imagem, querem ser semelhança a Cristo, querem testificar das virtudes do Cristo e querem ir em direção aos perdidos com compaixão. Hoje, a igreja tem que estar vendo aqueles que sofrem e ter compaixão. Nós temos que estar sensíveis àqueles que estão passando situações muito complicadas nesse tempo. Nós temos que estar sensíveis àqueles que estão com medo, queridos, e ter compaixão. Nesse tempo, eu tenho feito todas as coisas que são permitidas, né, gente? Não tem feito churrasco, nem festa, não. Tem feito com prudência. Mas de vez em quando eu sou acometido por medo. Por medo de morrer. Falo: Deus, mas eu não faço, eu não estou fazendo nada extravagante, e só que com essa situação, eu sou acometido pelo medo de morrer. Às vezes eu vejo algum depoimento, parece que está morrendo mais homem, ainda tem mais essa. Eu vejo mais depoimento de mulher falando assim, uma mulher esses dias falando: meu marido não tinha nada, era uma pessoa assim, 37 anos. Morreu. Aí eu falei: eita. Aí eu já pensei, falei assim: nossa, da hora que eu já vi minha esposa falando: nossa, meu marido era um homem tão bacana. Fazia um churrasco tão gostoso. Né? Aí, e eu não vou, tá certo que eu vou estar melhor, Mas eu falo: Deus, mas não estou querendo agora, Mas é o Senhor que sabe. E aí, às vezes, dá um medo no coração da gente. E a gente tem que ter compaixão de situações. A gente tem que ajudar as pessoas a vencer o medo. Ajudar as pessoas a confiar. Hoje, eu recebi no Telegram, eu recebi uma enquete lá, de um pessoal que eu sigo, muito bacana, tem muitas coisas boas, gente, muito conteúdo no Telegram. E aí ele perguntava assim, ele fez uma enquete assim: você já teve crise de fé? Aí estava lá sim ou não, Aí quando você vota aparece a porcentagem, Aí claro que eu votei sim. Aí no sim estava 77%, eu acho que os outros 23% estão com dificuldade, Porque a gente tem. Só que a crise nos leva a uma situação que nós somos experimentados a viver por fé. E nós somos experimentados a testificar, a testemunhar daquele que tem a vida. Então, queridos, a igreja é aquela que vai se compadecer
nesse tempo e vai falar, olha, além de eu estar te ajudando aqui, porque Jesus ressuscitou o filho da viúva, ela não estava mais desamparada, mas ele falou, mas acontece o seguinte, ele teve vida, e eu vim aqui para mostrar que eu sou o Senhor da vida. A vida não tem poder. Jesus venceu a vida na cruz, a morte na cruz do Calvário. E a palavra de Deus fala que se nós morremos com Ele nós vivemos, porque nós morremos para o pecado que nos separava de Deus e vivemos para Deus. Vivemos para Cristo. Para manifestar as virtudes do Cristo. Para ter compaixão. Hoje eu tenho compaixão quando a gente fica aqui 1 hora, 2, algum tempo usando essa máscara, que é horrível. Eu tenho compaixão e falo, meu Deus, imagina os profissionais da saúde que estão usando uma muito pior, que estão vivendo num ambiente de medo. Esses dias eu estava vendo lá na Band News, no rádio, uma profissional da saúde falando que ela teve um pânico, que ela correu para um banheiro lá e tirou tudo, que ela não conseguia respirar. Ela falou assim, eu estava com medo de ser contaminada, mas eu não aguentei, eu precisava. Aí eu fico mais compadecido. Gente, coisa simples. Ontem eu coloquei a máscara para sair de carro, me deu uma alergia, eu espirrei, aquela agonia. E aí nos faz ter compaixão de pequenas coisas. Eu nunca pensei nos profissionais da saúde que usavam máscara, achava até charmoso. Ia lá no consultório do Elvis, ele vinha tão charmosinho, todo arrumadinho, gente. Aí nunca pensei nessa agonia. Então, queridos, isso que nos tirou do normal tem que nos levar a perguntar a Cristo, como que eu vivo dessa forma? O que eu posso aprender com o Senhor? E essa tempestade, nós cremos que vai passar, mas a igreja precisa ser diferente. Ela precisa ter compaixão. Ela precisa ir com compaixão àqueles que sofrem. Ela não pode se acostumar com situações como nós temos vivido. Ela não pode se acostumar. Uma das primeiras ministrações que o pastor fez nos cultos online, ele falou como que nós nos acostumamos com favela. Achamos até chique, bonito quando vamos no Rio. Falava, nossa, olha que legal. Quero fazer um tour na favela. Misericórdia. Misericórdia. Tem turismo nas favelas, gente. Não é estilo de vida. Nós precisamos nos compadecer. Nós temos que pedir ao Senhor Jesus para que enche o nosso coração do amor que Ele tem pelos que sofrem. Que enche o coração da igreja, porque a igreja precisa ver aqueles que sofrem. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Nós precisamos acreditar que Deus deseja que nós sejamos semelhantes a Cristo e que a gente manifeste as virtudes do Cristo. Amém? Eu não sei se a gente pode cantar novamente aquela música Digno és de Glória, porque toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, mas Ele quer fazer através da sua igreja. Amém?